Limiar da Esperança. O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você, através da direção espiritual e do aconselhamento. Limiar da Esperança. A humanidade procura uma resposta, e esta é a melhor. Limiar da Esperança. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, a segurança. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Chegamos mais uma vez com o programa Limiar da Esperança. Uma saudação a você nesta hora e que Deus venha ao seu encontro e fale ao teu coração. Cumprimento você que está acompanhando o programa e que a meditação de hoje te ajude a fazer boas escolhas. A você e sua família, nosso fraterno abraço. Vamos à reflexão de hoje. No programa de hoje vamos falar sobre escolhas. Amado irmão, querida irmã, rádio ouvinte, internauta, hoje vamos refletir sobre um tema fundamental em nossas vidas, as escolhas. Todos os dias somos confrontados com decisões, desde as mais simples até as mais complexas. Decisões estas que moldam nosso destino e a direção de nossa caminhada. Por isso, a importância de escolher bem. Tarefa nem sempre tão fácil. Segundo o dicionário de filosofia, escolha é um ato de decidir entre duas ou mais alternativas, implicando um exercício de liberdade e vontade, onde o indivíduo pondera as opções disponíveis e seleciona aquela que mais se alinha aos seus valores ou objetivos. Já o dicionário de língua portuguesa define escolha como o ato ou efeito de escolher, a ação de selecionar algo ou alguém dentre várias possibilidades, de acordo com preferências ou critérios estabelecidos. Essas definições nos mostram que a escolha é uma ação consciente e deliberada, onde se exerce a liberdade e se assume a responsabilidade pelas consequências. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos de escolhas que marcaram a história da humanidade e a relação do homem com Deus. No primeiro momento, a escolha dos nossos primeiros pais no paraíso. No início da criação, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e lhes deu uma escolha crucial: obedecer ao mandamento de Deus e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou desobedecer e enfrentar as consequências. Infelizmente, eles escolheram desobedecer, influenciados pela serpente, e essa decisão trouxe o pecado, o sofrimento e a morte ao mundo. Essa escolha nos lembra que nossas decisões têm consequências, muitas vezes tanto para nós quanto também para os outros. No outro momento encontramos a escolha de Josué. Muitos anos depois, quando o povo de Israel estava prestes a estabelecer-se na terra prometida, Josué, o líder escolhido por Deus, colocou o povo diante de uma escolha decisiva: servir ao Senhor ou aos deuses pagãos das nações ao redor. E Josué deu inclusive uma indicativa para aquele povo, declarando com firmeza: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Esta escolha de Josué é um exemplo de fé e determinação em seguir a Deus, independente das influências externas. Depois ainda nós vamos para o Novo Testamento e encontramos a escolha dos apóstolos de Jesus. No Evangelho de João, Jesus faz um discurso difícil sobre o pão da vida, e muitos de seus discípulos escolhem ir embora. Jesus então pergunta aos 12: vocês também querem ir embora? Pedro responde com uma escolha cheia de fé: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Os apóstolos escolheram permanecer com Jesus, reconhecendo que Ele é a verdade e a vida. Hoje, também somos chamados a fazer escolhas importantes, especialmente em nosso contexto político e social. Somos confrontados diariamente com a decisão de seguir o caminho da verdade ou da mentira, da justiça ou da injustiça, de servir a Jesus ou ao mundo. No mundo em que vivemos, onde tantas vozes tentam nos afastar dos ensinamentos de Cristo, é essencial que façamos escolhas conscientes
e alinhadas com os valores do Evangelho. Pergunto a você, diante das situações que enfrentamos, vamos fazer as mesmas escolhas que todo mundo faz? Vamos seguir a multidão sem refletir? Ou vamos nos posicionar ao lado da verdade, da justiça e de Jesus? O que você escolhe? Jesus ou o pensamento do mundo? Temos possibilidades inúmeras de escolhas. Deus nos deu a liberdade, algo bonito que Deus nos permite. Portanto, não seja escravo do pecado. O pecado te faz escravo. Jesus traz a liberdade porque Ele é a verdade e, segundo o Evangelho, a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nas pequenas escolhas da vida, vamos definindo o nosso caráter desde quando você se levanta. Por falar nisso, você arruma sua cama quando você se levanta? Isso diz muito sobre você. Você, marido, pode escolher trair sua esposa ou não, e do mesmo modo vice-versa. E isso às vezes vem como fruto das pequenas concessões, pequenas escolhas de permitir mensagens escondidas um do outro, e num belo dia a casa cai. Escolha Jesus Cristo, escolha ser fiel. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim como Josué, somos chamados a declarar com convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a nossa escolha diária em todas as áreas de nossas vidas, no trabalho, na família e em nossas decisões pessoais. O Espírito Santo nos conceda a sabedoria e a coragem para fazer sempre a escolha certa, aquela que nos aproxima de Deus e nos conduz à vida eterna. Sem Deus não conseguimos boas escolhas, pois Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amado rádio ouvinte, internauta, vamos pedir o Espírito Santo ao encerrar o nosso programa de hoje, para que Ele nos inspire boas escolhas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. E assim finalizo a reflexão deste dia, clamando de Deus a bênção sobre você, sua família, sua casa, inspirando nas boas escolhas. Você é livre, mas se escolher compartilhar esta palavra de hoje com alguém que precisa, agradeço. O Deus bondoso e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco e permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus, até o próximo programa. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu e ajude essa obra de evangelização.